Fala pequeno gafanhoto, tudo bem com você? Bem-vindo ao canal Nerd Sensei. Se você tá acompanhando o mangá de One Piece, você certamente tem em mente que Luffy vai conseguir um novo poder, não é mesmo? Claro, ele já fez um treinamento com Ryogoro das Flores, onde aprendeu o Haki do armamento avançado, sendo capaz até mesmo de causar dano em Kaido, deixando o Yonkou surpreso. Porém, eu realmente acho que Oda não vai perder a oportunidade de dar um outro power-up para Luffy nessa batalha. Falo isso porque essa não somente é a maior batalha na vida do Chapéu de Palha, como também pode ser até mesmo em níveis maiores que a própria Marineford, ocupando o posto de maior batalha da obra. E é exatamente sobre isso que irei tratar nesse vídeo. Irei analisar os possíveis novos poderes de Luffy nessa batalha, além dos poderes que ele já demonstrou, onde irei analisar qual é esse novo poder e as evidências que fortalecem a probabilidade de esse novo poder ser mostrado já na batalha contra Kaido e Big Mom. Sendo assim, esse vídeo tem como objetivo analisar da hipótese menos provável até a mais provável o possível novo poder de Luffy com base na força das evidências demonstradas na obra até hoje. Então se você gostou da ideia desse vídeo, dá aquele gomo no piston no like e se inscreve no canal. Aproveita também para ativar o sininho de Xandora e seguir a Nerd Sensei no Instagram. Mas antes de iniciar nosso vídeo, vamos às premissas da nossa análise, tudo bem? A primeira premissa é que irei analisar 5 possíveis novos poderes de Luffy, onde irei descrevê-los do menos até o mais provável de ser mostrado ainda no arco de Wano, com base na quantidade de evidências e força de cada uma delas. A segunda queria utilizar todas as informações que temos disponíveis até o capítulo mais recente do mangá, sendo este o capítulo 1001. De recado era isso e bora pro vídeo. E o primeiro e menos provável poder que Luffy vai exibir no arco de Wano é justamente uma versão melhorada de todos seus poderes atuais. Sim, hoje Luffy tem em seu leque de opções Haki do armamento e observação avançados, Haki do rei, seus Gears 2nd, 3rd e 4th e as variações da quarta marcha, sendo essas Baldman, Tankman e Snakeman. O que é sim uma probabilidade é que Luffy utilize apenas estes poderes em um nível muito lapidado para vencer Kaido, porém eu acredito mesmo que isso não vai acontecer. E por que digo isso? Vamos recapitular quais foram até hoje os power-ups divisores de água de Luffy, e vale a ressalva que não irei considerar o Haki do Rei antes do time skip porque Luffy ainda não tinha controle desse poder, tudo bem? Beleza, Gear 2nd e 3rd Luffy conseguiu no arco de Enies Lobby, que naquele momento havia sido a maior batalha que o Chapéu de Palha já enfrentaram, e Luffy as utilizou para derrotar um poderoso oponente, sendo este Rob Lucci. Após o time skip de 2 anos, vemos que Luffy é capaz de utilizar tanto o Haki da observação quanto o Haki do armamento e do rei ao seu bel prazer. E aqui ele demonstrou esses poderes para mostrar a evolução de seu poder em 2 anos de treino. Mais à frente vemos que Luffy mostrou utilizar a quarta marcha contra ninguém mais ninguém menos que o poderoso antagonista do Flamingo. Nos acontecimentos posteriores a este, ele enfrentou Katakuri e os derrotou, nos mostrando 2 power-ups, sendo estes o Haki da observação avançado e a forma Snakeman. E agora em Wano ele dominou o Haki do armamento avançado e irá lutar contra Kaido. Mas você certamente percebeu um padrão nessa breve análise de histórico, não é? Sim, quase sempre que Luffy enfrentou um antagonista muito poderoso, ele demonstrou um novo poder. Claro que não foram em todas as suas batalhas que ele mostrou novos poderes, mas sim nas batalhas que eram claramente divisoras de água na obra. Acredito que Rob Lucci, do Flamingo e Katakuri foram os oponentes mais icônicos que Luffy já derrotou, e o mais interessante aqui é que contra 2 desses oponentes, o Chapéu de Palha mostrou não apenas um power-up, mas sim 2 deles. Contra Lucci ele demonstrou os 2 Gears e contra Katakuri demonstrou a capacidade de prever o futuro e sua forma Snakeman. E agora Luffy vai enfrentar o oponente mais poderoso de sua vida, que vai definir quem está realmente mais próximo de ser o rei dos piratas. Você acha mesmo que o Haki do armamento avançado será seu único power-up na batalha? Dado tudo que falei anteriormente, eu realmente acredito que não, então essa possibilidade fica sendo a nossa menos provável. Beleza, mas qual a segunda possibilidade? A segunda possibilidade é que Luffy demonstra a quinta marcha já na batalha de Wano. Aqui existem algumas opções do que poderia ser este poder, porém acredito em 2 principais. Mas antes de explicar quais seriam, acho importante primeiro estabelecer de maneira clara qual é o padrão dos Gears de Luffy. Cada forma de seu Gear tem como objetivo otimizar algum dos sistemas de seu corpo para melhorar suas capacidades de combate. No caso do Gear 2nd temos sistema circulatório, no Gear 3rd sistema esquelético e Gear 4th sistema muscular. Assim, uma das possibilidades da quinta marcha seria uma otimização em um sistema diferente, como por exemplo, o sistema nervoso, aumentando ainda mais sua capacidade de reação e velocidade. Porém tem também uma segunda possibilidade para a quinta marcha, e essa eu acho ainda mais interessante, é que Luffy utiliza uma combinação de todos seus Gears ao mesmo tempo, em capacidade máxima, onde ele iria inflar todos os seus ossos, aumentando sua estrutura, inflar seus músculos para acompanhar essa estrutura com um similar ao Gear 4, e adicionar uma velocidade assustadora com Gear 2nd.
Isso juntamente seu haki treinado poderia fazer com que Ruffy tivesse não apenas uma estatura e estrutura corporal similares às de Kaido, como também ganhasse um boost de poder completamente insano. Apesar disso, as evidências que temos que Ruffy irá demonstrar esse poder neste momento não são muitas. O que temos como possível evidência é que pelo fato de Ruffy estar enfrentando dois poderosos Yonkous, um poder maior como este pode se fazer necessário. Mas eu acredito que a probabilidade seja baixa por causa de uma série de fatores. O primeiro é que Ruffy ainda não demonstrou realmente a completa extensão de seus poderes no Gear 4, onde pouco a pouco ele vem demonstrando melhorias, não tendo mais tantos efeitos colaterais como na luta contra Doflamingo, mas ainda está longe de ter demonstrado todas as suas possibilidades. Já o segundo fator é que, dado que a obra está cada vez mais caminhando para um desfecho, acredito que a quinta marcha seria o último poder demonstrado e portanto acredito que não seria mostrado nessa batalha. O terceiro é que talvez o Gear 50 seja um poder que exija de Ruffy um domínio muito maior de todas as formas do haki e despertar, e por Ruffy ainda estar melhorando pouco a pouco em batalhas e treinamentos, acredito que ele ainda esteja longe de ter masterizado todas as suas capacidades. Dessa maneira, por ter muitas contra-evidências e poucas evidências, acredito que o Gear 50 ainda não será mostrado na obra. Mas claro, eu posso estar errado e Ruffy pode realmente mostrar isso, mas meu ponto aqui é que acho pouco provável. Já o terceiro possível poder, e acredito que tenha um pouco mais de chance, é Ruffy nos mostrar o despertar de sua Akuma no Mi. As parameces são tipo muito especial de fruto, porque entre elas temos desde frutos como os de Brook até os de Big Mom, Law e Barba Branca. Ou seja, é um fruto com diversos tipos de variação de poder. Vimos o despertar de Doflamingo e Katakuri, onde eles afetavam o ambiente com sua Akuma no Mi, porém acredito que o fruto deles tem um efeito diferente do de Ruffy, onde eles podiam emanar seu poder para fora do corpo, sendo que Doflamingo podia projetar fios e Katakuri projetar seu mochi. O funcionamento de Ruffy é diferente, pois o poder da Gomu Gomu no Mi não permite que ele projete borracha para fora de seu corpo, mas sim transforme ele próprio. Dessa maneira, o despertar da Gomu Gomu no Mi pode ter um funcionamento de não afetar o ambiente, mas sim lhe conceder alguma espécie de poder passivo, como armazenar o poder do golpe do adversário em seu próprio corpo ao receber um golpe, aumentando assim sua própria força. Claro, isso é apenas uma de inúmeras possibilidades, e as evidências de que Ruffy possa sim ter esse tipo de poder são algumas. A primeira evidência é que, da forma como foi apresentado, Ruffy claramente vai conseguir esse poder mais cedo ou mais tarde, pois ela já foi demonstrada por dois de seus maiores adversários, que também eram Paramecias. A segunda evidência é que personagens que já foram derrotados por Ruffy e mais fracos que ele já dominaram esse poder. Dessa maneira, acredito que é realmente uma questão de tempo para Ruffy conseguir dominar esse poder. Mas por não termos tido nenhuma referência ao poder de despertar em um ano, acredito que apesar de sua possibilidade ser real, a probabilidade ainda não é muito alta. E com isso chegamos à nossa quarta possibilidade de poder para Ruffy, o Haki do Rei Avançado. E cara, eu realmente acredito que a probabilidade de vermos esse poder é relativamente alta. E por que falo isso? Bom, para justificar isso, antes de mais nada, vamos teorizar sobre qual o poder do Haki do Rei Avançado. Essa é uma teoria conhecida, mas eu vi ela em diversas fontes e não sei ao certo qual o seu autor para atribuir o reconhecimento. Mas se alguém souber, é só deixar nos comentários que eu posso colocar aqui na descrição para dar o devido reconhecimento. O que acontece é que ela é realmente a melhor teoria que já vi sobre o Haki do Rei Avançado e tem um link muito forte com os acontecimentos atuais de Wano. Bora analisar. Se você se lembra bem, o Haki do Rei ou Conquistador foi uma quebra de expectativa enorme no período pós-time skip. Isso porque na guerra de Marineford todos ficaram em extremo choque ao ver que Ruffy era capaz de utilizá-lo. Um dos mais notórios foi o próprio Sengoku. E mano, Sengoku enfrentou as maiores lendas dos mares e ele com certeza não iria se impressionar por pouca coisa. Isso por si só já deixou todos no hype com relação às possibilidades desse poder, mas a única coisa que vimos dele até agora foi sua capacidade de derrotar randoms, apenas isso. Mas você acha que faz algum sentido o Sengoku ficar em completo choque ao ver esse poder se sua única capacidade é nocautear personagens fracos instantaneamente? Não faz sentido algum. Dessa maneira, assim como o Haki da observação e do armamento, o Haki do Rei também deve ter sua forma avançada, e a mera possibilidade de alguém possuir esse poder é o que deixou os almirantes da marinha espantados em Marineford. Tá, mas o que seria o Haki do Rei avançado? O que vimos até agora de seu poder base é a capacidade de dominação de seres vivos. Sim, vimos ele ser utilizado por Ruffy para dominar todos os animais da ilha em que treinou. Mesmo ao se deparar com outros animais selvagens poderosos, Ruffy tem a capacidade de domar eles quase que instantaneamente apenas com seu Haki. Não apenas isso, mas expandir isso para seres conscientes, ele pode dominar ao ponto de tirar a consciência daqueles que tem uma diferença de poder muito grande do usuário. Beleza, mas afinal o que seria sua versão em nível avançado? Assim como os Hakis do armamento e da observação elevam os poderes base para outros níveis muito maiores, o Haki do Rei avançado iria minimamente elevar seu poder ao próximo nível, onde a dominância seria exercida não apenas em seres vivos, como pessoas e animais, mas também objetos inanimados e a própria natureza. O que acontece é que temos diversas evidências disso.
A primeira delas é com o próprio Shanks, que dispensa apresentações. Além de um poderoso Yonkou, ele foi o primeiro usuário do Haki do Rei a ser mostrado na obra, e dado todo o seu currículo impecável, ele muito provavelmente domina a versão avançada desse poder. E vimos ele afetar o ambiente ao redor dele em 2 momentos. O primeiro é quando ele entra no navio do Barba Branca, e além de colocar muitos tripulantes em nocaute, ele ainda afeta a própria estrutura do navio com seu Haki do Rei, mostrando que ele afeta também um ambiente próximo a si. Não apenas isso, mas um pouco depois temos uma troca de golpes entre Shanks, um usuário do Haki do Rei, e Barba Branca, um outro usuário do Haki do Rei, e o que acontece? O céu simplesmente se divide em 2, mostrando que esse poder pode ser uma possível consequência do choque entre 2 Hakis do Conquistador. Não ficou convencido? Tem mais. Após o time skip, vimos que Ruffy já teve um choque do Haki do Rei, não apenas com Doflamingo, mas também Katakuri, o que mostra que isso não é algo tão raro de acontecer entre 2 usuários do mesmo Haki, porém muito provavelmente apenas usuários do Haki do Rei avançado são capazes de afetar o ambiente. E isso é reforçado mais uma vez pelo choque entre mais 2 Yonkous, sendo estes Big Mom e Kaido, onde a força de seus golpes faz com que o céu seja dividido, assim como no embate de Shanks e Barba Branca, mostrando um padrão no efeito secundário do choque de técnicas entre usuários do Haki do Rei avançado. Na verdade, o próprio poder de Monkey D. Dragon de criar tempestade pode também ser fruto do Haki do Rei avançado, projetando de forma consciente sua vontade no ambiente e o controlando da maneira que quiser. Dessa maneira, a última forma de dominação desse Haki do Rei avançado pode ser controlar os próprios elementos da natureza da maneira que achar mais conveniente. Sério, isso é algo completamente overpowered e iria justificar muito a preocupação de Sengoku. Beleza, falamos de diversas evidências que o Haki do Rei seja realmente um poder assim, mas qual a evidência de que ele será mostrado no embate contra Kaido e Big Mom em um ano? A primeira evidência é que Luffy já dominou as versões avançadas do Haki do Armamento e Observação, o que torna a dominação do Haki do Rei mais uma etapa clara desse processo. A segunda é que após o treino de 2 anos com Rayleigh, Luffy tem uma dominação talvez intermediária desse poder, mostrando ser capaz de nocautear 50.000 homens-peixe na Ilha dos Tritões. Assim pode ser que ele não esteja tão longe de conseguir tal poder. A terceira evidência é que o Haki do Rei já foi lembrado no próprio arco de Wano logo após que Kaido derrotou o Luffy, onde mesmo inconsciente Luffy foi capaz de nocautear alguns membros dos Piratas das Feras. Por fim, a quarta e para mim mais poderosa evidência é o que a batalha de Onigashima em Wano significa. Nas próprias palavras de Kaido no final do capítulo 1001, ele diz que o vencedor da batalha terá tudo e será aquele mais próximo de ser o rei dos piratas. Dessa maneira, em essência, essa batalha é para definir um rei entre os mais poderosos, um rei entre os usuários do Haki do Conquistador. Com isso, uma forma de Luffy mostrar que superou ou está superando a antiga geração é mostrar que sua vontade de dominância supera as dos próprios Yonkous, tangibilizando isso através do domínio do Haki do Rei avançado. Dessa maneira, acredito que esse Haki tem uma alta probabilidade de ser visto em um ano, mas ele não é aquele que acredito ser mais provável, porque Oda pode reservar esse poder para que Luffy tenha um treinamento com o próprio Shanks no futuro, o que poderia fazer com que o Haki do Rei avançado ou não fosse mostrado nesse arco, ou fosse mostrado apenas de maneira superficial, mas sem completo domínio. E chegamos ao quinto poder que, na minha opinião, é o mais provável de vermos no arco de Wano, uma nova forma do Gear 4. E apesar de não ser algo tão diferente quanto o Haki do Rei avançado, eu acredito que seja um power-up muito interessante para Luffy demonstrar. E o que seria esse novo poder? Pois bem, Luffy atingiu essa marcha em seus 2 anos de treinamento com Rayleigh, e até o presente momento ele nos mostrou 3 variações dela, sendo essas as formas Baldman, Tankman e Snakeman, e cada uma delas tem suas particularidades. O Baldman dá um grande boost de poder tanto em sua velocidade quanto poder bruto e defesa, como vimos em sua luta contra Doflamingo, onde além de Doflamingo não ser capaz de acompanhar seus movimentos, ele tomava muito mais dano em cada ataque e não conseguia infligir dano a Luffy, pois apesar de revestir seu corpo com Haki, ele continuava de borracha. O que acontece é que o Baldman deu um aumento drástico nessas 3 capacidades, e após isso vemos que Luffy foi capaz de utilizar outras 2 formas que tinham como propósito melhorar ainda mais uma dessas capacidades em específico. A versão Tankman dava um boost ainda maior na capacidade defensiva de Luffy ao custo de sua velocidade. Nessa versão nem mesmo Cracker foi capaz de causar dano a Luffy, o que mostra um incrível aumento de sua durabilidade. Mais à frente, ainda no mesmo arco, vimos a versão Snakeman que, como vocês já sabem, priorizava em muito a velocidade de Luffy, fazendo com que mesmo que Katakuri pudesse ver o futuro, ele não pudesse acompanhar seus movimentos. Beleza, e no arco de Wano, o que seria muito interessante para Luffy derrotar Kaido? Ele teve um boost de poder com seu Haki do armamento avançado, mas o Chapéu de Palha vai lutar contra a criatura mais poderosa e com a maior durabilidade do mundo, Kaido das 100 Férias, que tinha como humilde hobby tentar pular de ilhas do céu. Dessa maneira, um boost no poder bruto é muito bem-vindo e acredito que seja realmente o foco da próxima versão da quarta marcha. Com essa nova forma, acredito que Luffy terá um poder que priorize sua força bruta de algum modo, talvez fazendo alusão ao animal do tigre, sendo assim uma versão Tigerman. E quais seriam as evidências de que Luffy vai demonstrar esse poder?
Bem, temos algumas. A primeira delas é que Ruffy já mostrou ter outras formas do Gear 4, o que abre margens de possibilidade para que ele tenha mais alguma forma na manga, podendo ser referente a algum outro animal que ele tenha treinado em seus 2 anos na ilha com Rayleigh. A segunda evidência é que Ruffy está cada vez mais evoluindo a utilização do Gear 4, sendo que na luta contra Doflamingo ele mal conseguiu utilizar por muito tempo, tendo que recarregar sua força após sua utilização. Já contra Katakuri, Ruffy mostrou poder se mover sozinho após usar a 4ª marcha, utilizando até mesmo o Gear 3 em combate. Por fim, em um ano, vimos que ele está sendo capaz de utilizar rapidamente o Gear 4 como bem entende, voltando à sua forma normal em seguida sem nenhum aparente desgaste após sua utilização. Assim, o próximo passo para Ruffy é demonstrar uma última forma da 4ª marcha para mostrar completo domínio sobre a forma. A terceira é que, como vimos anteriormente, Ruffy demonstrou novas formas da 4ª marcha ao confrontar um poderoso oponente e contra Kaido especificamente conseguir poder suficiente para derrotar sua durabilidade praticamente invencível é algo que parece fazer sentido. A quarta evidência é menos provável, mas acho interessante. Ruffy pode demonstrar uma nova forma do Gear 4, podendo ser referente a um outro animal, dado seus anos de treinamento, e acredito que ela possa ser mesmo a forma do tigre. E falo isso por causa do antagonismo simbólico entre o tigre e o dragão na cultura chinesa, onde cada um representa um espectro do Yin Yang. Oda sempre faz diversas referências às mais diversas culturas, e acredito que essa possa ser uma boa oportunidade para ele fazer esse tipo de alusão. Mas claro, Ruffy pode muito bem demonstrar uma nova forma da 4ª marcha e não necessariamente ser o tigre, mas achei interessante trazer essa referência como uma possibilidade. E basicamente é isso, pequeno gafanhoto. Curtiu o vídeo? Acho que eu deveria ter considerado algum outro possível poder, ou gostaria de ver uma análise mais completa e exclusiva de algum deles? Deixe aí nos comentários. Muito obrigado mesmo por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.